Olá, eu sou Joana da Guiar, sou produtora cultural e estou aqui hoje para a gente conversar um pouquinho sobre leis de incentivo. O que é lei de incentivo, como funciona, qual é a diferença de lei para edital, como transformar uma ideia em um projeto para então correr atrás, né, de uma viabilização desse projeto via lei, a importância das contrapartidas, né? Enfim, quero dividir um pouquinho com vocês a minha experiência desses mais de 10 anos aí fazendo teatro, né? Eu sou produtora principalmente de teatro, passei ali em outras áreas, mas meu foco principal é o teatro e eu me especializei um pouco nessa área de leis de incentivo e eu queria conversar com vocês hoje sobre isso, né? Para, de repente, ajudar aí a clarear um pouco esse campo que é tão sombrio ainda, né, para as pessoas. Vamos começar então falando sobre como transformar uma ideia em um projeto, né? Esse é o primeiro passo, eu acho, para poder concretizar a sua ideia em projeto e então correr atrás de um financiamento e aí a gente vai focar nesse financiamento via lei de incentivo. Para montar um projeto, a partir do momento que você tem a ideia, é fundamental você pensar em 5 pontos, né? Eu costumo dizer que são os 5 pontos principais para poder concretizar e colocar no papel essa epifania que você teve dessa ideia, né? Então, são esses pontos: apresentação, justificativa, objetivo, cronograma e orçamento. A partir daí é que você vai começar a concretizar mesmo e poder então desmembrar esse projeto para tentar financiar e realizar, né, o próprio projeto. A apresentação, como o nome já diz, é uma apresentação mesmo, né? O que é o seu projeto, o que levou você a criar ele, né? O que você gostaria de dizer, o que você gostaria de apresentar. É um campo mais livre, eu acho, que aí você pode se expressar um pouco mais e divagar um pouco mais sobre a sua ideia, né? E depois a gente tem o campo da justificativa, que é onde você vai responder o porquê da realização desse projeto, né? Quando a gente fala, já entrando um pouco no assunto das leis de incentivo, quando a gente fala numa lei federal de incentivo à cultura, que é a Lei Rouanet, né, que a gente conhece, é importante você conhecer bem a lei, porque não basta você dizer o porquê de realizar o seu projeto no âmbito artístico, né? Que é muito importante, né? No caso aqui, teatro, usar o teatro como uma ferramenta de transformação social. Então, você teve uma ideia de um tema que é relevante para essa transformação e tal. Mas aqui no caso da Lei Rouanet, como eu falei, você tem que conhecer bastante a lei, porque você tem que elencar os pontos da lei e que se justificam o seu projeto. Temos objetivos, acho que eu vou voltar um pouco nisso mais adiante. Mas aí o próximo ponto seriam os objetivos, que é o ponto que você vai mensurar o que você vai fazer. Então, se a gente está falando de teatro, eu vou focar um pouquinho sempre em teatro, tá, gente? Porque é a minha área de maior domínio. Então, se a gente vai fazer um espetáculo de teatro, você vai dizer que você vai fazer uma temporada com número X de apresentações em tal cidade, ou uma turnê que vai circular por cidades X, Y e Z. São números que você vai colocar, o segundo ponto, né? O outro ponto que você vai colocar números no seu projeto é a planilha, mas esse é um outro ponto que você vai dizer exatamente o que você pretende fazer. E lá na prestação de contas, lá no futuro, depois que você captar, realizar seu projeto e tudo mais, você vai dizer se você cumpriu aqueles objetivos. Então, se você tinha um plano de fazer 36 apresentações de um espetáculo teatral, lá na prestação de contas você vai dizer, olha, meu objetivo era esse e eu cumpri o objetivo. Ou então, meu objetivo era esse, eu não consegui cumprir, e aí vai justificar o porquê, enfim. Apresentação, objetivo, justificativa, cronograma. Cronograma é basicamente dividido em 3 etapas, né? Pré-produção, produção e pós-produção. Pré-produção
esse momento de planejamento, né? Esse momento de captação de recursos, ensaios, é tudo que acontece antes de realizar o projeto em si, né? A produção é o momento de realização, é quando você coloca o projeto na rua, né? Quando você consegue realizar o seu projeto. E pós-produção é o encerramento do projeto. E o último item, orçamento. Aí eu costumo dizer, minha brincadeira é que o orçamento é o melhor amigo do produtor. Você tem que estar ali, ó, agarrado nele para poder fazer a coisa dar certo, porque o orçamento tem muitas particularidades, né? Cada lei de incentivo tem uma forma de funcionamento que você pode fazer do seu orçamento. Mas ali no orçamento, basicamente, você tem que prever tudo que o seu projeto vai gastar. Então, você tem que prever locação de teatro, locação de equipamento, toda a equipe, desde do diretor até o contra-regra, todo mundo que vai passar por ali, todas as pessoas, montadores, carregadores, motoristas, transporte, alimentação, quando você vai viajar, hospedagem, passagem aérea, passagem terrestre, enfim, a planilha tem que ter absolutamente tudo, todos os gastos. Você tem que prever todos os gastos que você vai realizar no seu projeto. Então, a gente tem esses 5 pontos, né? Montamos um projetinho básico. No caso de lei de incentivo, é sempre bom também ter um 6º ponto na cabeça, que é contrapartida social. Você tem que pensar em formas de democratização do acesso e em formas de acessibilidade, né? Então, mais uma vez eu digo que para inscrever um projeto numa lei de incentivo, você tem que conhecer bem, você tem que ler as leis, você tem que ler as normativas, né, que estão regendo a lei naquele momento, para poder entender quais são as exigências, né? Porque contrapartida social é uma exigência muito importante hoje em dia, como uma ferramenta de inclusão mesmo, né, do projeto, para essa galera que precisa, né? Então, temos um projeto, né? Agora a gente vai para uma outra etapa, que é a etapa justamente de captação de recursos, né? E aqui eu vou tentar me aprofundar um pouquinho, né, que é onde a gente vai falar bastante sobre as leis de incentivo em si, mas eu vou começar falando que atualmente a gente tem basicamente 2 formas principais de financiamento de projetos, que são editais e as leis de incentivo. Né? Edital é uma espécie de concurso, né? É o que a gente chama de fomento direto. É uma espécie de concurso que você vai concorrer e se você for aprovado, a empresa, o órgão ou, enfim, o órgão municipal, federal ou estadual que abriu esse edital, ele vai aportar esse dinheiro para você se você for aprovado e lá na frente você vai prestar contas. Então, como eu disse, né, uma espécie de concurso, né, uma forma de viabilização mais fácil de entender. É engraçado até que nesse meu caminho aí, muitos artistas que vêm me procurar confundem muito, acham que é a mesma coisa, que funciona da mesma forma, e não é exatamente assim, né? Lei de incentivo, quando está falando de lei de incentivo, a gente está falando em isenção fiscal, né? A gente está falando de isenção de imposto, e edital, que às vezes também a gente chama de fomento indireto, e edital, na maioria das vezes, é fomento direto, né? Às vezes tem editais de empresas, por exemplo, que eles vão usar o mecanismo da lei. Aí é uma outra história, né? A empresa está abrindo aquele concurso e se você for aprovado, você vai para a lei de incentivo para conseguir a chancela e aí é uma forma de captação, né? Ao invés de você ir bater na porta da empresa, a empresa abre um edital e aí você passando nesse edital já faz esse match, digamos assim. Então, ter isso na cabeça, né? Edital, na maioria das vezes, trata-se de um fomento direto, né? Em que você sendo aprovado nesse edital, a empresa, o órgão, vai depositar o dinheiro direto na sua conta e aí depois você de realizar vai prestar contas desse dinheiro ou então a outra forma do edital funcionar é um concurso
para, se você for aprovado, ele usar o mecanismo da lei de incentivo para poder fazer esse aporte. Mas não deixa de ser um comparativo essa ideia de concurso ser um comparativo interessante para você entender o que é um edital. Já a lei de incentivo, a gente está falando, como eu disse, né, de isenção de imposto. Então, a gente tem lei de incentivo nas 3 esferas. Na esfera federal, que é a Lei Federal de Incentivo à Cultura, né, que é a antiga Lei Rouanet. A gente tem a esfera estadual, que é a lei do ICMS, e a gente tem a esfera municipal, que é a lei do ISS, Imposto sobre Serviço. Como que funciona, né? Vou tentar aqui ser um pouco específica sobre isso para a gente abordar esse tema mais profundamente. Ao contrário do que muita gente pensa, quando você é aprovado numa lei de incentivo, ao contrário do que acontece em edital, por exemplo, no que eu falei ali de fomento direto, o dinheiro ele não vai cair direto na conta do projeto para ser realizado. Não, essa é só uma etapa de captação de recursos para a viabilização do projeto. Então, quando você é aprovado numa lei de incentivo, você ainda tem que bater, a não ser que a empresa abra um edital, você tem que bater na porta da empresa para captar recurso e conseguir viabilizar seu projeto. Então, essa é só uma etapa. Muita gente confunde isso e a falta de informação, inclusive, leva àquela ideia de que artista é mamador na teta da lei e que vai se inscrever na lei e vai ganhar R$1 milhão que vai para o seu bolso. Não é bem assim que a coisa funciona. O buraco é um pouquinho mais embaixo. Então é isso, você vai se inscrever. A gente tem essas 3 esferas, né? A esfera federal, que é a antiga Lei Rouanet. A isenção, a gente está aqui falando de isenção de imposto de renda. Então, aqui no caso, a empresa tem que ser tributada no lucro real para poder aportar, né, parte do seu imposto para o projeto. Temos a lei estadual, que a gente fala o imposto é o ICMS e, como eu já disse, também o imposto municipal que vai receber isenção aí na lei, é o imposto do ISS. E aí vale, em cada cidade, você pesquisar um pouquinho para saber quanto de isenção, porque varia muito, né, de estado e varia muito de cidade. O funcionamento dessas leis de incentivo e a isenção de imposto, né, o quanto de imposto que você pode aportar no seu projeto. O que mais que eu posso falar de lei de incentivo? Um ponto muito importante, que eu até já comecei a falar, é o da contrapartida, né? Contrapartida, hoje em dia, talvez, eu arrisco dizer que é uma das principais preocupações que o produtor e que o artista tem que ter na hora de inscrever o seu projeto na lei, porque, como eu já disse também, é uma forma de inclusão, né? Se o governo entende que se você está usando verba pública, né, que é o caso aqui, para realizar o seu projeto, essa verba pública, esse projeto tem que chegar a todos, essa verba pública tem que abranger todos. Então, de contrapartida, você vai oferecer acessibilidade, tem que prever acessibilidade física, né? Pensar em rampas, banheiros acessíveis, tem que cumprir as leis, né? de obrigatoriedade de fila, né? Para idosos, meia entrada para estudantes. Então, tudo isso são medidas de acessibilidade que você tem que prever no seu projeto. E medidas que mais recentemente passaram a ser exigidas tradução em libras para acessibilidade de deficientes auditivos e audiodescrição
para acessibilidade de deficientes visuais. E aí eu queria dividir com vocês a minha experiência, que é uma das coisas mais bonitas que eu já experienciei no teatro, sessões com tradução em libras e audiodescrição, né? Você poder viabilizar teatro, que é uma coisa tão visual, né? Você tem cenário, você tem luzes, você tem todo aquele ambiente criado, né? Muito visual, e você poder trazer isso para quem tem essa deficiência é muito emocionante mesmo, né? Nas sessões de audiodescrição que eu já realizei dos meus projetos, normalmente quando termina a sessão, o pessoal da audiodescrição pega os convidados e leva no palco para eles sentirem o cenário. E é muito emocionante, assim. Eu já tive depoimentos muito bonitos, né? Eu já experienciei coisas muito bonitas e emocionantes dessas pessoas tendo a oportunidade de ir no espetáculo, de assistir uma peça de teatro. Então, assim, é um mecanismo da lei, é uma obrigatoriedade da lei, desculpa, que é fundamental, assim, e é muito bonito. E a lei é para todos, o dinheiro público tem que ser para todos, então tem que ser previsto mesmo esse tipo de ação. A outra ação, que de contrapartida, que também é muito importante, é democratização do acesso, né? Que é basicamente você levar o seu espetáculo para os mais diversos públicos, né? Viabilizar que os mais diversos públicos assistam a sua peça. Então tem várias ações aí que vocês podem fazer e que podem pensar para poder realizar essa ação de democratização. Então, oficinas de teatro ou de música, né? Quando o espetáculo tem música também, palestras, bate-papos, estágios, pensar em ações para trazer pessoas que normalmente não teriam acesso àquele produto cultural, né? Que é aqui, como eu disse, a gente está falando muito de espetáculo teatral. E aí eu volto a dizer da coisa emocionante também, aí dividir com vocês um pouquinho da minha experiência, que é uma das sessões que mais me emocionam sempre na realização de uma temporada são as sessões que a gente faz para estudantes de escola pública, né? Nesses mais de 10 anos, como eu já falei, nesses mais de 10 anos de teatro e de produção, eu sempre me emociono muito com os depoimentos das crianças e adolescentes que eu levo nessas sessões, né? São crianças e adolescentes que normalmente não teriam acesso ao teatro, né? E aquele depoimento da primeira vez e do encanto da primeira vez de ter ido no teatro é sempre muito enriquecedor. Então, assim, são pontos das leis de incentivo que passaram a ser mais cobradas, né, digamos assim, há menos tempo, né, são mais recentes, mas que são pontos que não só são importantes, né, como também são muito gratificantes, pelo menos no meu caso. Pelo menos no meu caso. Agora eu queria focar um pouquinho na Lei Rouanet, né, que é a lei, eu acho que é mais popular e é mais fácil, né, para todo mundo que pode estar aqui assistindo esse vídeo. Eu estou no Rio de Janeiro, então as leis de ICMS e de ISS daqui são bem particulares, então acho que arriscar falar um pouco delas pode confundir a cabeça de quem possivelmente pode estar em outro lugar. Então vou focar um pouquinho na Lei Rouanet, né, na Lei de Incentivo Federal, para poder de repente chegar em mais gente, né, para chegar a todos. A Lei Rouanet, né, a Lei Federal de Incentivo à Cultura, ela, como eu disse, a gente está falando de isenção de imposto de renda e tanto pessoas físicas quanto pessoas jurídicas, elas podem aportar e ter desconto nos seus impostos para poder viabilizar um projeto, né, para poder patrocinar um projeto. Pessoa física, ela vai ter um desconto de 6% no imposto devido e pessoas jurídicas podem até 4% do imposto devido do lucro real. E
como inscrever o projeto na Lei Rouanet, né? Você, nesse caso aqui, como eu disse lá atrás, tem que saber, é muito importante você ler a lei. Ler mesmo, ler tudo lá, aquelas letrinhas pequenininhas, parágrafos, incisos. As normativas são muito importantes, porque a lei, se eu não me engano, é de 1991. Então, as normativas são muito importantes para você entender o que está funcionando agora, né? Quais são as exigências de agora, para poder evitar diligências aí no seu projeto. Então, para escrever um projeto na Lei Rouanet, você tem que entrar num sistema que se chama Sistema SALIC, né? Inclusive, por estarmos falando de dinheiro público, né? Por estarmos falando de dinheiro de imposto de renda devido, que ao invés de ir para os cofres da União, vai para o projeto para poder financiar esse projeto, existe uma forma de acompanhamento para qualquer pessoa. Quem quiser entrar na internet, é só ir lá e acompanhar, ver quanto o projeto captou, ver em que fase está. É um outro sistema que se chama Versalic. Você entra lá, você pode pesquisar pelo projeto, ou pelo nome do proponente, ou pelo nome do próprio projeto, e ver, né? Porque muitas das vezes, voltando um pouco à história aqui que artista não é mamador nas tetas, muitas vezes é divulgado, né, através do Versalic, as pessoas têm acesso. Então, aquela história que fulano de tal aprovou R$1 milhão num projeto na Lei Rouanet. E aí, quando você vai olhar lá no Versalic, a pessoa aprovou R$1 milhão na Lei Rouanet, mas não captou nada. Ela tem uma janela de captação, né, que é 1 ano prorrogável por mais 2 anos, e às vezes não capta nada, e se você vê aquele projeto sendo realizado, você vai... Provavelmente esse projeto foi viabilizado de outras formas, né? Ele teve outros recursos captados de outra maneira. Então, é uma importante ferramenta, vale a dica, ficar atento aí para entrar lá, só jogar no Google Versalic, que você vai ter acesso lá, bota o nome do artista, de repente aparece alguma coisa, ou se você... A gente falando muito de teatro aqui, conhece o nome de um espetáculo de teatro, coloca o nome do espetáculo de teatro que você vai ver lá. E aí abre várias caixinhas, né? E de cara na caixinha você vê o valor aprovado e o valor captado. Então, voltando agora ao SALIC, que é o sistema que o produtor vai ter acesso aí para poder inscrever o seu projeto. Você tem que se cadastrar no SALIC e quando você vai inscrever aqueles pontos básicos que eu falei, né? Apresentação, justificativa, objetivo, por que é importante você ler a lei e você estar por dentro do que está escrito lá? Porque em campos como o campo da justificativa, você vai ter que elencar parágrafos do artigo, você vai ter que dizer que o projeto se justifica porque um artigo tal está dizendo isso, isso e isso, que é o que eu estou fazendo aqui nesse projeto. Então, vou bater bastante nessa tecla, porque eu acredito muito que o artista pode sim ser produtor, né? O artista deve, inclusive, ter o domínio do seu projeto nesse ponto também. Não tem que ficar envolvido só na parte artística para poder acompanhar, né? Um trabalho não invalida o outro, um trabalho não impede o outro. O artista que é produtor, uma hora vai ter que abrir mão do seu trabalho de produtor para poder focar no seu trabalho artístico. Então, se a idealização do projeto é de um ator, é importante que ele saiba como a lei funciona, é importante que ele conheça o mecanismo para poder acompanhar ali de perto o seu produtor, para saber como a coisa está sendo realizada e como a coisa está... fazer um acompanhamento mesmo, sabe, do seu projeto. E vai chegar uma hora que... por mais que ele saiba, por mais que ele até faça, né, ele vai precisar se dedicar ao trabalho dele de ator, ele vai precisar abrir mão um pouquinho dessa parte, que é uma parte muito burocrática, muito detalhista, é uma parte que você tem que ter muita atenção para poder realizar e depois prestar contas sem maiores problemas, né? Volto a dizer, a gente está falando aqui de dinheiro público e tem que se ter muito cuidado com dinheiro público, gente. Então... vamos lá, né? Voltando aqui ao SALIC. Quando você entra lá no SALIC, você bota login, senha, você se cadastra e tal.
Você vai ter esses campos que eu falei, né, de acessibilidade, objetivo, justificativa, apresentação. Você tem que colocar uma sinopse do seu projeto, né, que é um resuminho do que ele é. Você tem que colocar sua ficha técnica, né, seu orçamento. E aí vale lembrar que o orçamento ele vai ter limitações, né? Você vai ter lá os seus custos de pré-produção, os seus custos de produção. Você tem que prever seus custos administrativos, custos de divulgação, custos de remuneração a captador de recursos, né? A remuneração a captador de recursos tem uma particularidade que você só pode pagar 10% do valor do projeto com um teto de R$100 mil. Então, hoje em dia, os projetos normais, né, têm um teto de R$1 milhão. Eu não posso inscrever um projeto que ultrapasse R$1 milhão, a não ser que ele seja um musical, no caso de teatro, um espetáculo musical, ou que ele tenha, né, em casos que não sejam espetáculos teatrais, que sejam projetos de reformas, de tombamento. No caso de teatro também, manutenção de acervo, manutenção de companhia, enfim, tem coisas aí, algumas particularidades que podem ultrapassar esse teto de R$1 milhão. Então, quando ultrapassa esse teto de R$1 milhão, a remuneração ao captador de recursos não pode ultrapassar R$100 mil. Então, é bom ter esse ponto em mente. O que mais que tem ali no SALIC de importante? Plano de distribuição. Você tem que dizer aonde o seu projeto vai ser realizado, né? Se é uma turnê, você tem que colocar todas as cidades onde seu projeto vai passar. E o plano de distribuição vai ser a arrecadação desse projeto para além do dinheiro do patrocínio. Então, você tem que prever quantos ingressos você vai colocar à venda e o quanto você vai arrecadar com esses ingressos. E aí você tem algumas limitações da lei também. Agora a gente tem o Vale Cultura, então você tem faixas de valores, né? Que é dos ingressos populares, que tem que ter o valor dentro do Vale Cultura. Enfim, são muitos detalhes, são muitas coisas que o produtor tem que estar muito atento. Porque, por exemplo, aí voltando a falar de orçamento, o orçamento, quando você aprova um projeto, né? Por exemplo, você aprovou o seu projeto e captou. Só que é o que eu falei, você quando aprova o seu projeto, você tem 1 ano para captar, prorrogáveis por mais 2 anos. Então, quando você às vezes consegue captar lá no finalzinho do prazo da última prorrogação, os valores que você previu no orçamento lá 2 anos atrás já mudaram. Então, tem essa flexibilidade, né? Quantos por cento você pode readequar do seu orçamento, de cada rubrica do seu orçamento, com autorização, ou sem pedir autorização, né? Sem ter que justificar. E acima desse X% você tem que justificar e aguardar o ok. Lembrar do uso das marcas do governo, sempre. Então, quando você vai realizar o seu projeto, você sempre tem que colocar, né, as assinaturas do governo federal e da lei de incentivo, né, uma contrapartida que você dá para o governo da realização do seu projeto, né, que o governo está ajudando a viabilizar. E qual outro ponto? Uma coisa muito importante que eu costumo sempre falar sobre a lei de incentivo é que todas as regras são muito rígidas, né? Porque tem que seguir um padrão, né? Você tem que responder ao que está escrito ali na lei. Como eu disse, você tem que ler e você tem que saber muito do que você está falando para poder seguir à risca o que é dito, né? O que está naquela normativa ali da lei. Então, mas aí, quando você vai realizar, às vezes a sua realização, como eu disse, não é exatamente
logo depois que você entra. Então, nesse tempo de 2 anos, logo depois que você aprova o projeto. Então, nesse tempo de 2 anos, muita água correu embaixo dessa ponte, né? Aí, uma atriz que estava prevista para estar no seu espetáculo teve outro compromisso e aí não vai poder mais estar no espetáculo. Tem casos de que o espetáculo muda até de nome, né? Quando você vai inscrever, você estava pensando num nome e aí as coisas aconteceram, você reviu o seu projeto, você melhorou ele e aí achou um nome mais adequado. O orçamento que eu falei muda também. E o que acontece? Não é que você não possa, né? Que você escreveu ali tem que ser rígido e tem que ser aquilo e que você não possa fazer nenhuma mudança. Você pode sim. Agora, vale ter muito em mente que você não pode fazer, aí eu trago não só para a Lei Rouanet, eu trago para as outras esferas também, estadual e municipal, você tem que ter muito em mente que qualquer alteração que você faça, você tem que informar ao mecanismo e ter o deferimento daquela mudança de ação. Então, eu convidei uma atriz incrível, maravilhosa, realizei o espetáculo, só consegui recursos para realizar o espetáculo 2 anos depois do que eu entrei, né, do que eu aprovei na lei, e a atriz arrumou, estava na mesma época que eu vou estrear essa peça, a atriz vai estar realizando um filme. Perdi a minha atriz. Então, eu tenho que escrever, né? Eu tenho que avisar para o pessoal. Cada sistema tem um lugar lá, tem um campo para você se comunicar com a pessoa que está do outro lado, né? Que é a pessoa que está trabalhando lá para o governo e que está acompanhando o seu projeto, a realização do seu projeto. E ele vai olhar, ok, mudança de atriz, tudo bem. Tem coisas também que você vai fazer que vai precisar de autorização para mudar. Por exemplo, vou falar uma coisa aqui bem hipotética. Eu tinha previsto a realização de 3 oficinas na democratização do acesso. E aí eu não vou conseguir realizar essas 3 oficinas. O que eu vou realizar? Aí eu vou pegar e vou lá falar, olha, não consegui realizar, vou falar quais são os motivos que eu não consegui realizar, e aí vou esperar o deferimento, aí vou apresentar uma outra proposta, né? É importante dizer que não é só dizer, não vou conseguir realizar e deixa para lá. Você tem que apresentar uma outra proposta de uma outra ação para substituir aquela ação, e aí vai esperar o deferimento, quando estiver deferido, você vai lá e realiza. Você não pode fazer nada do que está previsto, você não pode mudar nada sem ter autorização, gente. Isso é muito importante, porque depois na prestação de contas você tem que ter tudo registrado das mudanças e do deferimento, porque essas coisas demoram, essas coisas levam tempo e depois de não sei quantos anos que você vai realizar e que você vai prestar essa conta, se você não tiver esse registro, se você não tiver esse deferimento, cai no esquecimento. O parecerista lá da sua prestação de contas, né, a pessoa que está analisando sua prestação de contas vai ver que está diferente, o que você realizou está diferente do que você prometeu, baseado em quê? E aí vai cair em diligência e você pode ter problemas sérios com isso. Então, volto a dizer, sempre em mente, você vai pedir alteração de qualquer coisa do seu projeto inicial, você pede autorização de mudança de qualquer coisa. Você tendo uma justificativa real e plausível, dificilmente o seu pedido vai ser indeferido. A única coisa que você tem que ter em mente, que não pode de jeito nenhum ser alterado, é o objeto do seu projeto. O que é o objeto do seu projeto? Nesse caso aqui eu estou falando de um espetáculo de teatro. Então eu estou falando que eu estou escrevendo um espetáculo de teatro que se chama Coisinha. Então, se eu estou escrevendo um espetáculo de teatro que se chama Coisinha, eu não posso, depois que eu captar o recurso, realizar um projeto de teatro que se chama Negocinho. Que nomes horrorosos que eu arranjei, né? Desculpa aí. Mas vocês entendem? Você não pode mudar o seu projeto. Você não pode dizer que vai realizar um espetáculo X
e realizar um espetáculo Z. Isso daí não tem como, isso daí você não pode fazer. O objeto do seu projeto nunca pode ser mudado. Isso daí você vai pedir autorização e nunca vai ser autorizado. Essa autorização nunca vai ser deferida. Então, se você quer realizar seu projeto, você tem que seguir com ele até o fim. Se você conseguir uma captação, mas aí no meio do caminho deu um ruim, aí, infelizmente, você conseguiu esse dinheiro, mas você vai ter que devolver esse dinheiro para a União. Você não pode pegar esse dinheiro e transferir para outro projeto. Ou pegar outro projeto e substituir ali no sistema, falar, escrevi uma coisa, eu vou fazer outra. Não pode fazer isso. A autorização que foi dada, a aprovação que foi dada, foi para a realização daquele objeto. Então, você tem que seguir com ele até o fim. Adaptações podem ser feitas? Podem. Estando dentro das diretrizes da lei, adaptações podem sempre ser feitas. Porém, o objeto nunca pode ser mudado. Acho que termino por aqui. Estou pensando aqui se tem algum ponto que ficou de fora. Mas acho que eu consegui fazer um panorama geral, acho que eu consegui dividir um pouquinho com vocês a minha experiência. Lei de incentivo é um mecanismo muito importante para a viabilização da cultura no nosso país. Tem defeitos, tem problemas, mas é a principal forma da gente conseguir viabilizar projeto atualmente. Então, a gente tem que seguir aí procurando sempre melhorias e não a extinção dessas leis, né? Ainda mais nesses tempos tão sombrios que a gente está vivendo, de pandemia, de política, de muitas coisas acontecendo contra, né? Eu arrisco dizer, inclusive, casos de censura, mas a gente não pode simplesmente extinguir um mecanismo que talvez seja o que mais funciona e o principal mecanismo, né? A gente tem que sempre pensar na melhoria desse mecanismo, de como resolver esses problemas e não extinguir e deixar os artistas numa situação ainda mais difícil, né? A lei de incentivo, infelizmente, ainda é para poucos, né? Os editais e os patrocínios diretos e os apoios culturais são as formas né, que chegam ao maior número de artistas, mas quanto mais a gente popularizar a lei, eu acredito muito que quanto mais a gente falar sobre ela, quanto mais a gente mostrar, principalmente para os artistas, que ela não é esse bicho de 7 cabeças, vai ficar mais fácil, né? A gente tem um problema aí, eu acho que talvez seja o principal, que é a forma que esse aporte é feito. A partir do momento que você tem a aprovação, né, sai ali no Diário Oficial que você está apto a captar, quando você vai bater na porta das empresas, a maioria das vezes, a gente está falando de uma tributação baseada no lucro real, então são grandes empresas, né, e a maioria das vezes, quando você bate lá na porta, você é encaminhado para um setor de marketing, e esse setor de marketing, ele está muito preocupado, não estou tirando a razão, mas ele está muito preocupado com a imagem, né? Então, às vezes a gente cai naquela sinuca de bico de que grandes artistas têm mais facilidade de conseguir do que artistas menores, e a lei tinha que ser para todos, né? Assim como eu falei ali da coisa das contrapartidas que o dinheiro público tem que fazer com que aquele produto cultural chegue para todos, a lei tinha que ser para todos também. Então, assim, temos problemas, o caminho ainda é muito longo, né, para chegar no mundo ideal, mas eu acredito muito que estamos caminhando, né, com pedras no caminho, mas caminhando. E é isso, assim, eu espero ter contribuído um pouco, né, ter ajudado aí a esclarecer um pouco. À medida que eu vou falando, né, tem muitas outras coisas, muitos outros pontos, muitas outras dúvidas que eu vou me lembrando, que artistas, amigos e pessoas que eu tenho contato me ligam e me perguntam.
e tem dúvidas, mas infelizmente não tenho como abordar tudo aqui. De repente eu volto num outro papo para falar de outros pontos, mas eu espero ter ajudado aí, ter esclarecido algumas coisas, ter aberto a mente para algumas coisas, para alguns assuntos e para alguns tópicos da lei. E agradeço a vocês que ficaram aqui até agora, assistindo essa verborragia, e muito obrigada. Muito obrigada mesmo. Espero que vocês tenham aproveitado. Qualquer dúvida, entre em contato comigo. Deixa aqui, aperta o sininho, liga nos comentários, me procura aí nas redes, me procura nas internets da vida. Eu sou Joana da Guiar, sou produtora, estou aqui no Rio de Janeiro e espero ter ajudado aí. Obrigada. Tchau, tchau.